Olá pessoal, hoje nós vamos ver como podemos desenhar uma curva de Bézier, múltiplos segmentos, quer dizer uma curva composta, várias curvas de Bézier, num canvas, usando o JavaScript. Evidentemente a gente tem falado todo esse tempo, quase 100% das vezes em JavaScript, que é a tecnologia web, HTML, CSS e JavaScript. Bom, para não ficar uma coisa vazia, sem ninguém saber o que é curva de Bézier, eu vou assustar um pouquinho vocês, mas não se assustem muito, com a matemática das curvas de Bézier. Então está aí uma equação cúbica, quer dizer, de terceiro grau, e é uma equação paramétrica, certo? O B de t é 1 menos t ao cubo, e vocês vão ver também aí, ao lado, uma curva de Bézier a mais simples possível. Não é? 4 pontos, 2 pontos de início e fim, que é o P0 e o P3, e 2 pontos de controle, o P1 e o P2. Esses pontos de controle definem qual é a trajetória que a curva vai fazer para ir de um ponto a outro. Se não tivesse nada disso, seria uma linha reta ligando os dois pontos P0 e P3. Certo? Então, esses pontos de controle, eles deformam um pouco a curva para ela ir naquela direção. Então, vamos à nossa equação paramétrica. A primeira coisa que a gente pode fazer aí é observar que o B no ponto zero, o parâmetro é o T minúsculo. O B no ponto zero é 1 menos T é zero, então fica 1 ao cubo, P0. Os outros termos todinhos se cancelam, porque tem produto com T. Então T é zero. Então o B de zero é o P0, é o ponto P0. Lembrem que isso aí está em duas dimensões, ou seja, o P0 é uma componente X e uma componente Y. E da mesma forma o P1, P2, P3, os outros pontos. E o B no tempo T igual a 1, se vocês substituírem aí, o primeiro termo 1 menos 1 dá 0, então elimina o termo com o T0. 1 menos T dá 0, elimina o termo com o P1, elimina o termo com o P2 e sobra somente o P3. Como o T é 1, fica P3. Então o B de 1 é P3 e o B de 0 é P0. Ou seja, a curva vai variando esse parâmetro entre o ponto P0 e o ponto P3, como o desenho até mostra aí. Bom, outra coisa interessante, se a gente observar a derivada dessa curva, a derivada diz a inclinação dela. Se vocês olharem, tá aí as duas derivadas, eu vou colocar. Então, essas derivadas, elas dependem da diferença de dois pontos, ou seja, se os dois pontos se afastarem, esse ponto de controle for bem para longe, então a curva se inclina mais na direção daquela linha que une os dois pontos, certo? Então é interessante a gente observar isso também. Bom, mas hoje eu vou fazer diferente, vou mostrar o filminho primeiro. Então tá aqui o filminho, eu tenho 3 segmentos de Bézier, 3 curvas de Bézier emendadas, uma começa onde termina a outra. Então eu vou mexer com esses pontos de controle manualmente, com esse editor. É um editorzinho que a gente vai ver o código dele totalmente, tá? E eu estou mexendo, vocês veem, olha, que eu esticando o ponto, a linha vai mais em direção ao ponto de controle que a gente acabou de ver, né? Eu estou mudando ele, ela vai se deslocando. Aqui é a mesma coisa, eu posso fazer. Vejam que se essas duas linhas que unem os pontos de controle com o ponto da curva, se elas estiverem aí travando esses pontos de controle, ele fica do mesmo tamanho, a mesma distância do ponto da curva e na mesma direção. Então, travando eles, eu consigo
mover os dois ao mesmo tempo, certo? E consigo, se eles tiverem continuidade, essas duas linhas, então a curva também vai ser contínua, não vai ter uma quina, um joelho ali no ponto da curva. Escondendo os pontos de controle, você vê que é uma curva. Eu poderia ter mais segmentos de Bézier. A gente colocou só 3, que dá para vocês terem uma ideia. Bom, então passado o filminho, vamos analisar o nosso código. A parte HTML e CSS é bastante simples. É só aqueles flags lá. O primeiro flag está definido aqui na linha 15, que é trava, né? O ID dele é trave, para travar ou para destravar, certo? O label é trava pontos de controle. Tem um input aqui, Bezier Hide, que é outro checkbox, né? É para esconder a curva ou não, certo? Então tá aqui ela, certo? A mensagem, eu estou usando o Boolean aqui só para ficar bonitinho, então na verdade na linha 12 tem a mensagem que eu vou dizer se o seu navegador não suporta algum detalhe desses, o Canvas no caso, né? Então eu vou mostrar ali. Na linha 10 eu tenho o editor de curva de Bézier. Tá? Aliás, eu não estou usando o Boolean, desculpe. Eu disse que estava usando, não. E na linha 7 tem onload, quer dizer, um evento. Quando inicializar, eu dou o init, quando tiver tudo pronto. Né? Então está aqui o Canvas na linha 20, certo? Com a linha em volta dele, 600 por 400 o tamanho, e o ID dele é Bézier, Bez, né? Abreviatura de Bézier. Então, esse é o nosso HTML. Vamos ao script. Bom, tá aí o script, começa na linha 26, tem algumas variáveis. O Canvas, o graph é o contexto gráfico do Canvas, os pontos é onde eu vou colocar meus pontos de controle e pontos da curva. Vai ser sempre assim, um ponto da curva, 2 pontos de controle, um ponto da curva, 2 pontos de controle, um ponto da curva, 2 pontos de controle. Sempre seguindo, de 3 em 3, certo? Então, os pontos são x e y, são as coordenadas dos pontos. E a função principal, que é para desenhar tudo. Bezier Draw é a função que desenha tudo. Então, vamos lá. Primeiro, eu encho o desenho de branco, certo? Na linha 39 e 40, eu encho o canvas todinho, tamanho dele, né, de branco. Se tiver com Bezier Hide não estiver selecionado, eu vou desenhar aquelas linhas de controle. Se ele tiver selecionado, eu não desenho nada, só a curva de Bézier mesmo. A gente vai ver mais na frente o restante do desenho. Infelizmente, não cabe tudo numa tela só. Então, vamos supor que não está checado. Então, vou desenhar os pontos de controle. Aí, inicialmente, a linha para eu desenhar é grossura 1, certo? Espessura 1. Aí, se tiver travado, eu desenho avermelhado a curva. Então, na linha 44, ele fica avermelhado. Se não, eu desenho cinza. Está na linha 47. Tá? Então, é só para identificar, para a gente saber se está travado ou não. Então, na linha 49, eu vou iterar por todos os pontos, de 0 a 9. Eu vou procurar os pontos e vou desenhar os meus pontos de controle. Se I módulo 3 for diferente de 1, quer dizer, é um ponto de controle, não é um ponto da curva mesmo, então aliás, aqui eu estou desenhando as linhazinhas, então estou desenhando as linhas entre 2 pontos de controle. O ponto menos 1, que é o de controle, e o ponto mais 1, que é outro ponto de controle seguinte. Então, como é que eu faço? Begin Path para iniciar o desenho, novo para a curva mais meio e uma linha para a curva, para o outro ponto de controle, né? Mais meio. E stroke para desenhar a linha. Bom,
continuando aqui, depois de desenhar dessa linha, aí eu vou desenhar círculos ou retângulos, quadrados, não é? Círculo se for um ponto da curva, quadrado se for um ponto de controle. Então, se I módulo 3 for 0, então eu estou no ponto principal. Então, eu vou para I a 0 até 10, são 10 pontos ao todo, né? 0 a 10, 0 a 9. Então, eu vejo se ele é divisível por 3, quer dizer, se é um ponto de controle, ele é divisível por 3. 0 é um ponto de controle, 1, 2 não é. Aliás, de controle não, da curva, 1 e 2 não é. O 3 é ponto da curva, de novo, 4 e 5 não é, etc. Então, feito isso, eu digo, se for um ponto da curva, é black, e círculo é uma função que a gente vai ver, está aqui na linha 82 adiante, que é um arco, vamos ver logo ela, na linha 82, o que é? Começa o caminho, desenha um arco com um raio dado, de 0 a π, 2π, não é? Entendeu? Na posição, com o centro na posição XY, e enche ele, ou seja, pinta ele de preto. Então, esse círculo é uma funçãozinha auxiliar para desenhar um círculo no ponto que eu der. Então, nesse ponto onde está o ponto da curva. Eu quero desenhar um círculo. Se não, o retângulo é o quê? É ele menos 5 pixels, mais 5 pixels, 10 por 10. Ou seja, é um retângulo de 10 pixels de altura, 10 pixels de largura. Vocês olharem na linha 64, vão ver. E ele é azul em vez de ser preto. Certo? Linha 63. Na linha 69, aqui eu vou desenhar a curva. O primeiro ponto, eu dou um move to. A função fundamental para a gente desenhar é essa Bezier Curve To. Primeiro, o meu contexto gráfico tem que estar movido para algum ponto. Então, o primeiro ponto é o primeiro ponto, é onde eu vou começar a desenhar a curva. Então, é o primeiro ponto que está guardado lá. Os outros dois são 2 pontos de controle. Então, eu passo esses 2 pontos de controle e o terceiro ponto, que é já o segundo ponto, a segunda curva de Bezier, não, o segundo segmento de curva. Então, eu saio repetindo isso e somando de 3 em 3, linha 71, né? Esse Bezier Curve Tu vai desenhar uma curva partindo daquele ponto, usando os 2 pontos de controle. Aliás, desculpe, a passagem de parâmetros é primeiro os 2 pontos de controle, depois é que é o último ponto. O primeiro ponto está implícito, é o lugar onde eu estou, certo? Esse move to da linha 70, aí eu estou no primeiro ponto. Feito isso, a curva é um pouco mais grossa, eu ponho a largura aqui 76, a largura dela é 2, o estilo é preto e risco ela. Pronto, feito isso, eu tracei o gráfico. Agora vem um negócio complicado. Como é que eu faço para travar ou para clicar e selecionar cada objeto daquele? Eu vou passar rapidamente. A trava, o que é que a trava faz? Pega o segmento de reta da esquerda e traça o da direita igualzinho ao da esquerda para o outro lado. Então, eu pego para cada ponto, só tem 2 pontos onde pode haver trava. Que é o primeiro não existe trava porque só tem um ponto de controle. Então, é o do meio, o segundo e o terceiro. Então, é o ponto 4 e 7. Eu deixo como exercício, vocês darem uma olhada aí, que são eles realmente. Certo? Então, feito isso, eu tenho esses 2 pontos de controle onde eu posso querer modificar. Como é que ele vai ser modificado? É o x do ponto central menos o x do outro ponto de controle. Então, ele vai ficar simétrico em relação ao outro ponto. E Bezier Draw redesenha toda vez que eu fizer isso, porque eu mexi nos pontos, né? Toda vez que eu mexo nos pontos, eu chamo Bezier Draw para redesenhar. Certo? Inicialmente, na linha 100, dragging é falso, eu não estou dragando ninguém. E drag.idx é qual o ponto que eu vou dragar. Eu posso dragar, seria arrastar, né? Arrastar um ponto de controle ou arrastar um ponto da curva.
Se eu arrastar um ponto da curva, a curva é definida. Se eu arrastar um ponto de controle, ela é definida a direção que ela anda, né? Então, mouse down, eu vou checando para cada ponto na linha 114, né? Eu repito para todos os pontos, e vejo aqui na linha 116 se ele está dentro de um retângulo de seleção 5 pixels. Ou seja, se ele estiver nas proximidades ali, aquele ponto é o ponto que está selecionado para dragar. Eu digo dragging through na linha 117 e o ponto na linha 118 e volto. Então, toda vez que eu baixar o mouse, eu vejo se eu estou perto de algum ponto. Se eu tiver aquele ponto, é o ponto que eu vou fazer o dragging. Certo? Feito isso, toda vez que eu mover o mouse, se eu não estiver fazendo dragging, eu desisto, não faço nada. Se eu tiver, eu não vou novamente explicar isso aqui tudinho para vocês. É uma conteira miserável, realmente é muito chato. Mas essencialmente é o quê? É pegar qual é o ponto que eu estou fazendo o dragging, certo? E calcular, ver os offset para onde eu andei, certo? E recalcular tudo isso. Se tiver trava selecionada, aí eu vou repetir para todos os pontos o cálculo do segmento oposto, não é? O primeiro segmento sempre é determinado, é livre. E o segundo segmento do ponto de controle é determinado em função do primeiro. Certo? Finalmente, aqui na nossa listagem final, eu não vou explicar isso aí, vocês dão uma lida, que é interessante. É muita conteira, mas a utilidade é essa que eu disse a vocês. Na linha 166 tem um init lá, que é realizado na hora da carga. Para o vídeo não ficar muito curto, muito longo, eu não vou explicar cada detalhe, né? Mas o essencial está aqui. Aí o canvas é o quê? O elemento com ID base, né? O base graph é o contexto, eu pego o contexto do canvas, na linha 169, né? Se não tiver, isso der errado, por algum motivo, provavelmente seu navegador não suporta canvas. Então, não dá para rodar isso, certo? Daria para fazer a mesma coisa com SVG. Não é o objetivo desse nosso vídeo. Então, aqui eu pego, na linha 176, eu pego a trava, né? Digo que ela não está travado. Quando ela clicar, eu rodo a função trava. A mesma coisa eu faço com o Bezier Hide, né? Quando clicar, eu faço essa função aqui. E inicializo os pontos para alguns valores aí, para ficar aquela curva que vocês viram logo que eu carreguei. Dou um draw, aí draw, toda vez que mexer nos pontos tem que dar um draw. E boto esses event listeners, né? Com as funções respectivas. Mouse up, mouse down, mouse move. Bom, gente, esse vídeo pode ter ficado meio chato, porque é muita conteira, é muita calculeira, né? É chato, mas eu acho que é interessante vocês verem como é feito isso por baixo dos panos. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma lida aí nos livros, nas notas que eu coloco sempre no YouTube, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de me dar um like e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos. Até uma próxima apresentação.